Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Mais um EBD. Iniciamos neste domingo, mesmo que virtual, mas não deixa de ser importante para o povo de Deus, porque a EBD é essencial para o crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Alguns dias atrás, eu vi na internet que algumas igrejas estavam se mobilizando para realizar um grande clamor ao Senhor Jesus pela nossa nação. Vi pessoas ajoelhadas cantando: Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Lembrei do clamor de Bartimeu, o cego de Jericó, também clamando a Jesus. Essa passagem está em Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que diz assim: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Nenhum de nós pode entender, ter essa ideia do que estava acontecendo ali com Cristo quando ele se encaminhava para Jerusalém. A agonia que ele já começava a enfrentar antes de ser sacrificado pelos pecados do mundo. Os textos anteriores falam que Jesus tinha abençoado as crianças, tinha ficado indignado com os seus discípulos, porque eles queriam impedir das crianças chegarem até ele. Vemos Jesus se entristecendo ao ver aquele jovem rico, a quem amou tão profundamente, e ele decidiu amar mais a sua riqueza terrena, quando deveria abandonar as riquezas terrenas para encontrar o verdadeiro tesouro, que é Cristo. Jesus continuou a ensinar aos seus discípulos, aos seus seguidores. Muitos tinham um aprendizado lento para entender que somente pela graça de Deus a salvação é recebida. Lembrando a eles que é impossível, pelos méritos humanos, obter a salvação. Nem a força, nem a habilidade, nem sabedoria, nem justiça do homem o coloca no reino de Deus, porque isso é impossível para os homens. Então Jesus ensinou que com Deus todas as coisas são possíveis, inclusive a salvação e a entrada no reino são possíveis, graças a Deus. Então, enquanto o acompanhavam naquele ponto da história ali, onde ele saía da cidade de Jericó, caminhando-se para Jerusalém, para lá pagar de uma vez por todas o nosso débito para com Deus, Jesus lhe ensina, lhe diz pela última vez o que deveria acontecer com ele. Seria entregue aos sacerdotes, aos escribas, seria condenado à morte, seria entregue aos gentios, seria zombado, cuspiriam nele, o açoitariam e finalmente o matariam. Mas ele também garantiu que ressuscitaria dentre os mortos depois de 3 dias. Jesus os avisou que a perseguição seguiria seu caminho terrestre também. Mas esses homens estavam um pouco míopes ainda, não entenderam. Estavam brigando qual seria
a sua própria posição no reino vindouro de Cristo, em vez de reconhecer o significado daquela caminhada em direção a Jerusalém, ou que eles eram participantes do maior evento da história da humanidade. Eles estavam acompanhando o Cordeiro de Deus até o Calvário, onde ali ele pagaria o preço pelos seus pecados, pelo pecado de todo o mundo. E foi no meio de todas essas coisas que Jesus e seus discípulos vieram a Jericó. As Escrituras não nos dizem o que aconteceu em Jericó. Quem Jesus viu lá em Jericó? Com quem ele se encontrou? O que ele fez por lá? Não tem registro. Mas tem registro na saída de Jericó, quando o cego Bartimeu, que estava sentado ao lado da estrada, começou a clamar por Jesus. Então as multidões seguiam Jesus. Sem dúvida, este cego estava curioso para descobrir o que era todo aquele barulho, aquela excitação. E assim que soube que era Jesus, o Nazareno, ele imediatamente começou a gritar em voz alta: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas disseram para ele ficar quieto, mas ele gritou ainda mais: tenha misericórdia de mim. Sem dúvida, este homem ouvira histórias dos ensinamentos de Cristo, ouvira falar dos milagres de Cristo. Sem dúvida, ele ouviu falar que Jesus curou coxos, curou surdos, expulsou demônios, fez muitos outros sinais e maravilhas, e Bartimeu com certeza cria: ele vai curar a minha cegueira. Ele não deixaria passar essa oportunidade. E lemos que, ignorando as repreensões da multidão, ele continuou gritando por misericórdia. E deu certo. Jesus parou por causa do cego e mandou chamar. Ele tinha ouvido falar de Jesus, clamou a ele. Jesus respondeu ao seu chamado. Nós também um dia ouvimos falar de Jesus. Alguém falou várias vezes de Jesus para mim. As primeiras vezes eu não dei muita importância, mas depois eu fiquei pensando como seria então a minha vida além dessa vida física, além dessa vida terrena. Foi quando eu comecei a pensar. Então eu senti o chamado de Jesus. Não fui eu que clamei por Jesus. Foi Jesus que veio ao meu encontro, parou e mandou me chamar, usando pessoas para falar dele para mim. Também não foi a intensidade do clamor que levou Jesus a chamar o cego, porque Jesus, ele escuta qualquer sussurro de qualquer lábio que confia nele. Agora nós vemos também a indiferença da multidão. A multidão ficou indiferente ao clamor daquele cego. Mas quando Jesus parou e mandou chamar o cego, eles se empolgaram diante do que iria acontecer. O que aconteceria? Por que Jesus parou? Por que chamou o cego? Será que iria curá-lo? Então ficaram naquela expectativa. Como eu falei, Jesus achou necessário ir a Jericó, a caminho de Jerusalém. Com certeza Jesus tinha um propósito para passar ali. E quando Jesus deixou a cidade, multidões o seguiam, diz aí o texto. E foi quando teve o encontro de Bartimeu com Jesus. A tua fé te curou, Jesus disse. Bartimeu pôde ver. Ele foi curado e começou a seguir Jesus ao longo da estrada. Não ouvimos mais falar de Bartimeu. Não temos mais registro do que aconteceu com ele depois da sua cura. Mas com certeza, Bartimeu agora era um homem mudado, porque ele confiou em Jesus de Nazaré, o filho de Davi, o filho de Deus. Eu não tenho dúvidas que pelo resto da vida, Bartimeu contou às outras pessoas a sua história, as maravilhas que Jesus fez por ele.
e com certeza ele seguiu a Jesus. Podemos não ter sido curados da cegueira física como Bartimeu, mas o milagre que Jesus fez em nossas vidas também não é menos surpreendente e não é menos importante, pois os olhos do nosso coração foram abertos ao Evangelho da Graça. E nós devemos aproveitar também todas as oportunidades nesse breve tempo que nos resta na terra para proclamar as glórias do Senhor e contar também aos outros tudo o que Jesus fez por nós e tudo o que Jesus fez pelo seu povo, pela sua igreja e por toda a humanidade. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por abrir os nossos olhos espirituais, que estavam cegos, para vermos agora a glória da vossa majestade, para entendermos a tua palavra. Obrigado, Senhor, por enviar Jesus à terra, como sacrifício pelo nosso pecado, por nos procurar, nos chamar também, para sermos filhos de Deus. Que nós, cada um de nós, Pai, sejamos também uma testemunha digna para as outras pessoas de tudo que fizestes por nós, enquanto aguardamos o retorno de Cristo para nos levar e estar com Ele para sempre. Em nome dele que eu oro, agradecido. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos louvar o Senhor nesse instante. Vamos cantar 2 hinos do cantor cristão. O primeiro hino é o hino 67, Cristo Exaltado. Entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Amém? Hino 324, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me
pode sustentar. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém? Vamos passar então agora a mensagem da palavra do nosso Deus. Bom dia, meus queridos irmãos, graças a Deus por mais esse dia que Ele nos deu, para podermos então viver para a sua honra e para a sua glória nessa manhã, desse domingo, né? Podemos adorar o Senhor na Escola Bíblica Dominical. Antes de passarmos, né, o nosso estudo na carta de Tiago, né, sobre o tema o cristianismo vintage, né, aquele antigo, mas de excelente qualidade, ou seja, de melhor qualidade, o cristianismo verdadeiramente bíblico. Deixe-me dizer com relação aí ao nosso retorno às atividades no templo, né? Infelizmente vamos ter que aguardar ainda, né, um pouco mais de tempo, mas não desanimemos, né? Estejamos orando ainda firmemente ao Senhor para que logo logo possamos estar reunidos, né? Então esse plano de retomada das atividades aí proposta pelo governo do estado tem tido uma abrangência diferente, né, para todas as cidades do estado. Então Fortaleza, né, está aí avançando o que tudo indica para a fase 2, enquanto que os demais municípios ainda nem entraram na fase 1, né? Então, como nós estamos em Maracanaú, é possível que a gente tenha que aguardar até que Maracanaú entre aí na fase 1, passe para a fase 2 e a gente possa aí então voltar a se reunir. Enquanto isso, vamos orando e pedindo ao Senhor aí sabedoria, vamos acompanhando aí, né, as publicações dos decretos e passando para os irmãos as informações, tá certo? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 2, e vamos ler os versículos 14 ao 26, né? Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26, que nos diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser:
Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus nesse instante. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos deu para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Obrigado, Pai, pelo teu amor e pela tua misericórdia, que na manhã desse dia se renovou ao nosso favor e por isso estamos aqui. Ó Deus, continuamos colocando diante do Senhor o nosso anseio, ó Pai, de voltarmos a nos reunir, ó Deus, fisicamente no templo. Que o Senhor, Pai, possa conduzir, ó Deus, tudo isso que está acontecendo, ó Pai, no nosso país, estado, ó Deus, e no mundo. Que o Senhor, ó Pai, nos dê a oportunidade de logo, logo estarmos reunidos, ó Pai, no templo, louvando e bendizendo o Teu nome, servindo, ó Pai, ao Senhor e uns aos outros. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para que na manhã desse dia, através da mensagem da Tua palavra, o Espírito Santo, ó Pai, nos conduza à prática, ó Pai, daquilo que temos ouvido e aprendido acerca de Ti. Abençoa, Pai, a cada um dos irmãos reunidos em seus lares nesse instante. Aqueles, ó Pai, que nos acompanham, também os irmãos da congregação e os da igreja. Que todos, ó Pai, possamos, nesse instante, ó Pai, conduzidos pelo Teu Santo Espírito, glorificar o Senhor através deste culto. Pois é em nome de Jesus que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos aí, como foi dito no início, estudando, né, a carta de Tiago sobre o tema, né, o cristianismo vintage, né, o cristianismo verdadeiramente bíblico, e temos aprendido, né, muitas coisas já aqui nessa carta de Tiago. Chegamos aqui ao capítulo 2, né, os versículos 14 ao 26, falando aqui sobre fé, né, muito interessante. Todo mundo diz que tem fé, né? Todo mundo fala que tem fé, e é verdade, todo mundo tem fé. Mesmo que não seja uma crença religiosa, as pessoas, elas sempre terão fé em alguma coisa. É impossível viver sem fé, né? Pense, por exemplo, nos planos que você faz, né? Esmiúce em detalhes as suas estratégias e você perceberá o quanto a fé, ou seja, a crença, né, ela está intrinsecamente relacionada a tudo que você faz. Por exemplo, de manhã, né, você deixa o carro no mecânico para revisão e reparos. Aqui um exemplo. No final do dia, então, você volta para buscá-lo. Confere ali a lista, né, de consertos feitos e de peças trocadas, paga a conta e vai embora. E aí eu lhe pergunto, quem te garante que tudo aquilo ali foi realmente feito? Será que as peças foram trocadas? E aí você diria, ou alguém diria, ele é de confiança. Percebeu? Então todo mundo tem fé, afinal é impossível viver sem crer e sem confiar. Então, a questão fundamental, meus queridos irmãos, portanto, não é se a pessoa tem fé, mas que tipo de fé ela tem. Essa é a questão. Que tipo de fé ela tem, né? É viva ou é morta a sua fé? Ela produz ou não produz frutos? Ela é inerte ou é uma fé operosa? Então, a fé bíblica, nós precisamos entender que ela não é estéril e nem é imóvel, né? A fé bíblica, ela é viva,
é uma fé que frutifica, ela é uma fé que abençoa os outros e glorifica ao Pai que está nos céus. Então é sobre esse tipo de fé que Tiago está tratando aqui nesse parágrafo da sua carta. Ele está descrevendo para nós a natureza da fé salvadora. Mas por que este assunto é tão importante para o apóstolo e tão relevante para os nossos dias? Bom, meus queridos, havia ali nos dias de Tiago um tipo de gente que ostentava ter fé. Versículo 14, nós podemos aí ver, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então havia ali nos dias de Tiago um tipo de gente que ostentava ter fé, mas que vivia literalmente como o diabo gosta. Versículo 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então percebam ali, eram como essas pessoas, eram como cadáveres ambulantes, corpos sem alma, zumbis espirituais. O versículo 26 diz aí, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então o apóstolo propõe-se a ensinar que a fé que agrada a Deus, ou seja, a fé salvadora, ou seja, a fé genuinamente bíblica, é do tipo único que frutifica. Então, o argumento de Tiago é, como sempre, muito prático, como nós temos visto nas outras mensagens. O cristão, ele é operoso. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. O cristão é operoso. Suas obras de amor comprovam a genuinidade da sua fé. Afinal, meus queridos, a fé sem obras é morta. Então, podemos perguntar o que ele quer, o que Tiago quer realmente nos ensinar. Nós podemos, então, dividir a sua lição de vida em 3 argumentos principais. O primeiro argumento é que o cristão operoso tem coração, versículos 14 ao 17. O segundo argumento é que o cristão operoso ele tem convicção, versículos 18 e 19. E o terceiro argumento é que o cristão operoso tem compaixão, versículos 20 ao 26. Então, nós vemos em Tiago que, como sempre, as pessoas de fé, geralmente são as que mais gostam de se ostentar. São as que mais se orgulham, enquanto vê outros passando duras necessidades. Infelizmente, meus queridos irmãos, o crente muitas vezes é sem coração. Observe aí o versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Tal fé pode salvá-lo? Então, note aqui que o verbo dizer, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Note que aqui o verbo dizer, no versículo 1 de Tiago 2, é nítido aqui que o que Tiago está combatendo, não é a suficiência da fé para a salvação. Não é disso que Tiago está tratando. Tiago está tratando aqui o discurso sem coração, o discurso infrutífero daqueles que professam fé, mas não têm amor pelas pessoas. Então, ao longo da história, muitos se utilizaram desse texto para dizer que Tiago contradiz Paulo. Afinal, Paulo ensina que a salvação é só pela fé, sem obras, para que ninguém se glorie, lá em Efésios 2, versículos 8 e 9. E Tiago ousa dizer que só a fé, sem obras, não poderá salvar ninguém. Versículos 14 ao 17 aqui de Tiago 2. Quem está então falando a verdade? Então percebam aqui que ao longo da história muitos se utilizam desse texto de Tiago para dizer que ele está contradizendo Paulo. Quem está então falando a verdade? Na realidade, meus queridos irmãos, os dois estão. Nenhum contradiz o outro. Ambos se complementam. Paulo, ele está falando do que é fundamental para a salvação, ou seja, a fé. Enquanto Tiago
ele está revelando o fruto indispensável da fé, que é as obras. Então percebam aqui que eles dois não estão se contradizendo, eles estão se complementando, né? Paulo está falando do que é fundamental para a salvação, que é a fé, enquanto Tiago está revelando para nós o fruto indispensável da fé, que é as obras. Então, Paulo combatia a heresia dos cristãos judaizantes, né? Ali, que ensinavam que a salvação só se alcançava com fé, mas as obras da lei cerimonial do judaísmo. Tiago, então, refutava a heresia dos cristãos relativistas, que dizia que o importante era crer e não importava o modo de viver. Então, Paulo combatia as obras do judaísmo, né, tais quais a circuncisão, os sacrifícios, as regras alimentares, a guarda do sábado, etc. Tiago refutava um viver sem obras de amor, de bondade, de graciosidade, de obediência. Então, olhando por esse ângulo, né, nós descobrimos que ambos estão falando a mesma língua. Ambos estão tratando a mesma coisa, estão falando da mesma coisa. Então, depois de ter dito que Deus nos criou para as boas obras, lá em Efésios 10, né, veja aí, por exemplo, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Nos diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como dizia, né, Philippe Melanchthon, né, principal colaborador aí de Martinho Lutero e líder fundador do luteranismo, salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não permanece só. Então nós somos, aliás, não somos salvos pelas obras da lei, mas as obras de amor comprovam a nossa salvação. A forma como tratamos o próximo diz tudo sobre a nossa fé. Então, o cristão operoso, ele tem coração, ele ama, ele se compadece, ele é misericordioso. Suas disciplinas espirituais não se limitam apenas ao jejum, à oração e à meditação nas Escrituras. Ele faz tudo isso, sim, mas pratica também disciplinas espirituais de amor e de compaixão pelo próximo. Então veja Tiago capítulo 2, versículos 14 ao 17. Né? Vamos ler. Tiago 2, do 14 ao 17. Vou ler agora na NVI, Nova Versão Internacional. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então percebam aqui, é que nós estamos dizendo, Tiago está mostrando que o cristão operoso tem coração. Ele ama, ele se compadece, ele é misericordioso. As suas disciplinas espirituais não se limitam ao jejum, à oração e à meditação da palavra, né? Ele faz tudo isso, mas pratica também disciplinas espirituais de amor e de compaixão pelo próximo. Então, a fé morta olha para as pessoas, faz um discurso religioso, faz um monólogo diante de Deus, né? Chama isso de oração, e agride o outro com a sua inércia, né? Com a sua improdutividade, com a sua inoperância. A fé morta não resolve o problema do outro. A fé morta não tem coração, ela não ama. Estava até conversando com o pastor Gedanias e a gente estava comentando, né?
sobre como a gente precisa movimentar mais a área de missões nas nossas igrejas. Tantas pessoas carecendo aí do evangelho, precisando de ajuda. E entrando também essa questão dessa ajuda que Tiago fala. Nós precisamos chegar nas pessoas com o evangelho, mas não podemos chegar com o evangelho, principalmente só para aquelas pessoas que estão padecendo muitas necessidades. Precisamos também ter olhos voltados para essa área. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós negligenciamos esse olhar de compaixão para as pessoas que estão ao nosso redor padecendo muitas necessidades. Tiago nos mostra que o cristão operoso, ele tem coração, a sua fé o faz agir em amor. Veja aí o que João pensava sobre isso. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3. 1 João 3, versículos 17 e 18. 1 João 3, versículos 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ainda pensando naquilo que estava conversando com o pastor Gedanias, nossos missionários, nesse período de pandemia, com certeza, estão padecendo muitas necessidades. E o que é que a igreja tem feito sobre isso? O que a igreja tem feito sobre essas questões? Tem permanecido parada, inerte, sabendo muitas vezes dessas necessidades, tendo os recursos necessários para acudir e não age. Então percebam aqui que Tiago está falando que o cristão operoso, ele tem coração, ele ama, ele se compadece, ele está atento àquilo que está acontecendo ao seu redor. O cristão operoso, ele tem coração, né? Ele tem coração, a sua fé o faz agir em amor. Então, não era só Tiago, Paulo e João que pensavam assim, nós já vimos os três falando sobre isso. Não eram apenas Tiago, Paulo e João que pensavam assim. Pedro também sabia que o cristão operoso tem coração, que a sua fé deve ser acompanhada de obras de amor. Na sua segunda carta, Pedro exortou dizendo o seguinte, vamos lá, 2 Pedro, se você está aí em 1 João, você volta um pouquinho, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante. 2 Pedro 1, versículo 5 em diante. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então percebam aqui que Pedro também sabia que o cristão operoso tem coração, que a sua fé deve ser acompanhada de obras de amor. Então a fé que justifica, meus queridos irmãos, é a mesma que frutifica. A fé que justifica é a mesma que frutifica. São pelos frutos de amor e de justiça que a fé verdadeira é demonstrada. Então, o primeiro argumento de Tiago: o cristão operoso tem coração. Em segundo lugar,
Tiago 2, versículos 18 e 19. Vamos então voltar para lá. Tiago 2, versículos 18 e 19 diz: Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então percebam aqui que o cristão operoso, ele tem convicção. Então o cristão operoso, ele não é aquele, ou não é daqueles que só tem coração. Ele tem também convicção. Suas obras de amor são praticadas em consequência daquilo que ele conhece e compreende da verdade do Evangelho. Então, o cristão não é guiado pelo coração, mas ele é guiado pela fé na verdade. É a sua convicção no Evangelho que, no poder do Espírito Santo, move o seu coração a agir com amor. Suas obras só comprovam a convicção do seu coração. Versículo 18: Mas alguém dirá: Você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, fé sem obras só comprova que não há convicção sobre a verdade no coração daquele que diz crer. Agora, meus queridos irmãos, obras de amor, aquelas que realmente requerem sacrifício de fé, dão provas cabais, de convicção na verdade. Então, o que Tiago está dizendo é que quem realmente tem fé fundamentada na verdade, na verdade de Cristo, ele mostrará obras admiráveis de amor, que parecerão loucura para os incrédulos. Eu chego a imaginar que Tiago, ele conhecia o texto, ele conhecia o contexto do texto de Hebreus, que fala desse coração convicto da verdade. Hebreus capítulo 10, volte, você está em Tiago, volte um pouquinho, você vai chegar aí em Hebreus. Hebreus 10, versículos 32 ao 34, diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Meus queridos irmãos, o cristão operoso tem convicção. Ele age de coração por ter convicção daquilo que possui em Cristo Jesus. Seus bens superiores e permanentes. Então, a verdade é que não se consegue amar da forma bíblica sem que haja fé no coração. É isso o que Paulo diz em Efésios quando fala do amor com fé. Lá em Efésios 6, 23. É por isso, meus queridos irmãos, que Tiago desafia aqueles que diziam ter fé, mas não tinham obras. Tais crentes sem obras de amor são piores do que os próprios demônios. Observe aí o argumento de Tiago, Tiago, capítulo 2, versículos 18 e 19. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então percebam aqui, meus queridos irmãos, a lógica do argumento de Tiago é que se alguém tem apenas conhecimento intelectual de Deus, apenas acredita e chama isso de fé, sem demonstrar a sua convicção através de obras de amor, está numa condição pior do que os demônios. Pois os demônios creem e tremem.
Então, para ser genuína, meus queridos irmãos, não basta intelectualidade e coração mole à fé. Então, para ser genuína, não basta intelectualidade e coração mole à fé. Ela precisa ser composta de convicção, ou seja, conteúdo do evangelho. Ela precisa ser composta de coração, ou seja, emoção com a verdade. E atitudes de compaixão, atitudes de amor. Então, o cristão operante, o operoso, tem convicção. O seu coração é movido pela sua convicção na verdade. Ele pratica obras de amor. E tais obras de amor, né, reforçam a sua fé. Toda vez que seu coração vacilar. Então, eu amo o texto, né, o que João diz, né, e escreve na sua primeira carta. 1 João 3. 1 João 3. Nós já lemos 1 João 3, versículos 18 ao 20. João 3, versículos 18 ao 20. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então percebam, meus queridos, o cristão operoso tem convicção. Suas convicções o levam a amar. Suas ações alimentam a sua convicção. Então, o cristão operoso, ele tem coração, mas ele tem também convicção. E por fim, o terceiro argumento que Tiago usa, o cristão operoso tem compaixão. Versículos 20 ao 26. Vamos voltar então para Tiago, capítulo 2, versículos 20 ao 26. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, percebam aqui, meus queridos irmãos, até aqui, Tiago, argumentou que o cristão operoso possui um coração convicto. Ele pratica obras de amor, fundamentado na esperança que ele recebe da revelação da verdade do evangelho. Então, suas obras de amor não são para merecer o favor de Deus. Pelo contrário, mas a comprovação de que ele já recebeu o amor de Deus e agora pela fé ele reparte. Então o cristão operoso, ele tem compaixão porque de Deus ele recebeu compaixão. É isso que Tiago irá demonstrar agora na parte final desse parágrafo, versículos 20 ao 26. Então são dois exemplos de fé operosa aqui apresentados por Tiago. São dois tipos de fé operosa apresentados aqui por Tiago: o de Abraão e o de Raabe. O que eles então nos ensinam sobre compaixão? Abraão creu nas promessas de Deus. Vamos lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então percebam aqui, Abraão
creu nas promessas de Deus. Lá em Romanos, Paulo fala sobre isso, né? Romanos capítulo 4, versículos 1 ao 5. Né? Romanos 4, versículos 1 ao 5. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então percebam aqui que Abraão creu, né, nas promessas de Deus. E como essa fé então se evidenciou? Quando Abraão, provado por Deus, entregou seu filho Isaque a ele, né, em atitude de fé e de obediência. Lá em Gênesis, né, capítulo 22, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, né, depois dessas coisas, pois Deus a Abraão aprova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, como Abraão, né, evidenciou ali a sua fé? Quando provado por Deus, entregou seu filho Isaque a ele em atitude de fé e de obediência, né? O versículo 19, então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Ou seja, Abraão, ele foi lá, fez o que Deus disse, né? Versículo 15, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que devera te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então percebam aqui como foi que a fé de Abraão se evidenciou. Abraão creu nas promessas de Deus. Essa fé foi evidenciada, né, através da obediência. A fé de Abraão não era inoperante, ou seja, não era uma fé ociosa, não era uma fé desocupada. Mas a sua fé o movia a atuar com compaixão. Raabe, né, o outro exemplo que Tiago cita aqui, né, cria na soberania e na bondade de Deus. Se você for lá em Josué, né, Josué, capítulo 2, nós temos aqui os espias mandados a Jericó, né? E a atitude de Raabe com relação a esses espias. No versículo 11, nós temos o seguinte: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então percebam aqui que Raabe cria na soberania e na bondade de Deus. Você lê aqui o capítulo 2 todo de Josué, você vai entender. E aí, como foi que ela evidenciou a sua fé em Deus? Quando ela acolheu os 2 espias de Josué e os fez partir por outro caminho, fugindo da perseguição. Então ela manda ali, ela dá um jeito de evidenciar a sua fé. E essa evidência de fé é através das obras que ela praticou. Então percebam aqui que a fé de Raabe não era uma fé inoperante, mas acompanhada com atitudes de compaixão. Agora, onde está a compaixão nos atos de Abraão e de Raabe? Meus queridos irmãos, para ser bênção para as nações, como Deus disse que ele seria, lá em Gênesis 12, versículos 2 e 3, Abraão não poderia nutrir qualquer amor acima de Deus. Ele teria que confiar na soberania, no amor e na bondade de Deus. Isaque era a sua maior ameaça. E ao entregar Isaque
Abraão agiu com compaixão pelas nações, crendo que Deus traria seu filho de entre os mortos. Abraão, ele não hesitou em fazer aquilo que Deus estava lhe mandando. Então, para abençoar Josué e o povo de Deus, Raabe não mediu esforço, não temeu perder sua própria vida. Ela deu cobertura para os inimigos de Jericó. Ela agiu com compaixão pelo povo de Israel, crendo na bondade do Deus soberano de Abraão, Isaque e Jacó. Então, o cristão operoso, ele tem compaixão. Pela fé nas promessas do Evangelho, ele sacrifica o que mais ama, até mesmo a própria vida, para ver o amor salvador de Deus chegando até o próximo. Meus queridos, a pergunta que nós temos que ficar nessa manhã para meditar ao longo desse dia é: que tipo de fé você tem? A sua fé é operosa ou ociosa? Ou seja, a sua fé possui coração? Você ama realmente as pessoas? A sua fé possui convicção? Ou seja, você crê no conteúdo e nas promessas do Evangelho? A sua fé possui compaixão? Ou seja, você age pelo próximo, crendo nas promessas do Evangelho? Você se sacrifica em amor pelo bem, pela salvação do outro? Que tipo de fé você tem? Não seja daqueles que têm uma fé morta, uma fé de confissão vazia, que só acreditam, mas vivem para si mesmos. Você viverá uma vida vazia e não passará de um morto ambulante. Veja de novo como Tiago termina esse texto, voltando lá para Tiago 2. Tiago capítulo 2, olha o versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Meus queridos irmãos, quanta gente viva, andando por aí, mas sem alma, sem coração, sem sentimento. Pessoas iludidas pelos prazeres egoístas do pecado. Quanta gente com fé sem graça, fé sem salvação, fé sem coração, fé sem convicção e fé sem compaixão. Não seja um desses, não seja mais um desses. Peça a Deus fé, fé em Jesus, fé no Evangelho. Suplique por uma fé operante que lhe faça amar, uma fé que seja evidenciada por obras de amor. Se você já recebeu a salvação, reparta com paixão. Se não, receba a salvação, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Uma lição maravilhosa para colocarmos em prática nesses dias. Não amemos apenas de palavra, mas com ações, com atitude. Sejamos cristãos operosos. Não sejamos apenas ouvintes negligentes. Curvemos nossas cabeças. Que Deus nos abençoe, meus queridos, nesse dia, nos dando sabedoria, para que possamos viver de forma como um cristão operoso, sabendo que o cristão operoso tem coração, tem convicção e tem compaixão. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se essa fé não é evidenciada? Oremos. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é viva, santa e eficaz. Nos ajuda, Pai, a colocarmos em prática aquilo que temos aprendido do Senhor. Nos ajuda, Pai, a evidenciarmos a nossa fé através, ó Pai, de atitudes, através, ó Pai, de demonstrações de amor, de compaixão, de convicção, ó Pai. Dá-nos sabedoria, pois de fato é o que nós mais precisamos. Para que sejamos, ó Pai, uma igreja viva. Uma igreja que realmente ama
ao Senhor e aos outros. Pai Santo, tudo isso coloco diante de Ti agradecido, não por méritos, pedindo, Pai, a direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos meditar naquilo que ouvimos. Um abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.